Terceira parte, a cidade universitária. Capítulo 16. A mansão da esperança. A primeira noite foi passada em ansiosa expectação. Nossos aposentos deitavam para o jardim e das ogivas que os rodeavam descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, marchetado de pavilhões graciosos, como construídos em madrepérola e de cujos caramanchões, que os enfeitavam pitorescamente, envolavam-se fragrâncias delicadas de miríades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas, como no departamento hospitalar. Tudo indicava que gravitáramos, segundo as nossas afinidades, para uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudo e aprendizagem se franqueariam para nós, segundo o nosso desejo. Enquanto passeávamos, aos nossos olhos interessados estendia-se paisagem amena e sedutora, em que edifícios soberbos, finamente trabalhados em estilo ideal, que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres, nos levaram a meditar sobre a possibilidade de neblinas ignotas, irisadas sob palores também desconhecidos, servirem a artistas para aquelas cúpulas sedutoras, os rendilhados sugestivos, o pitoresco encantamento dos balcões, convidando a mente do poeta a devaneios profusos, caminho do ideal. Avenidas imensas rasgavam-se entre arvoredos majestosos e lagos docemente encrespados, orlados de tufos floridos e perfumosos. E, alinhadas, como em visão inesquecível de uma cidade de fadas, as academias onde o infeliz que atentara contra o sacrossanto ensejo da existência terrena deveria habilitar-se para as decisivas reformas pessoais que lhe seriam indispensáveis para, mais tarde, depois de nova encarnação terrena, na qual testemunhasse os valores adquiridos durante os preparatórios, ser admitido na verdadeira iniciação. Não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se irradiava deste bairro, em que as cúpulas e torres dos edifícios dir-se-iam filigranas lucilando discretamente, como que orvalhadas, e sobre as quais os raios do astro-rei, projetados em conjunto com evaporações de gases sublimados, emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada ceia que possa comparar. Em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado. E, no entanto, não era residência privilegiada, apenas um grau a mais acima do triste asilo hospitalar. Emocionados, detivemo-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, entestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra como atavio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. O idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Esse idioma, cuja ausência entre médiuns brasileiros me havia impossibilitado ditar obras como as desejara, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho de minha reabilitação, possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que aclarava nossas mentes. Chamava-se, tal como o nosso burgo, Esperança, e lá se encontrava, junto aos demais, o majestoso edifício no qual era ministrado, acompanhando-se das recomendações fraternais para que foi ideado. Conviria assim que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do espírito, não nos descurássemos de exercitá-lo sobre a terra. O benfazejo frescor matinal trazia-nos ao olfato perfume dulcíssimo, que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos
que as damas portuguesas tanto gostam de cultivar em seus canteiros, das glicínias mimosas, excitadas pelo orvalho saudável da alvorada. E pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Havíamos chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fulgir, irradiando carícias luminosas. Romeu e Alceste, apresentando-nos a direção do novo burgo, despediram-se em seguida, dando por finda a missão junto de nós. Não foi sem profunda emoção que vimos retirarem-se os jovens boníssimos a quem tanto devíamos, e aos quais abraçamos comovidos, conquanto que, sorrindo, observassem. Não estaremos separados, apenas mudastes de recinto, dentro do mesmo lar. Porventura, o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? Irmão Sóstenes era o diretor da Cidade Esperança. Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem que nos animássemos a fitá-lo. Sede bem-vindos, meus caros filhos. Que Jesus, o único mestre que, em verdade, aqui encontrareis, vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se delineia para vós. Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possais vencer. Essa mansão vos pertence. Habitais, portanto, um lar que é vosso, e onde encontrareis irmãos como vós, filhos do Eterno. Maria, sob o beneplácito de seu augusto filho, ordenou a sua criação para que vos fosse proporcionada a ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Nada respondemos. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como meninos tímidos que se vissem a sós pela primeira vez com o velho e respeitável professor ainda incompreendido. Foi quando, logo após, nos conduziram ao internato onde deveríamos residir, onde passáramos a noite e de onde, pela manhã, saíramos a passear. Aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos turmas de alunos ouvindo seus mestres sob a poesia dulcíssima de arvoredos frondosos, atentos e inebriados como outrora teriam sido na terra os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar dos plátanos de Atenas, os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galiléia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum ou Genizaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Senhoras transitavam pelas alamedas, acompanhadas de vigilantes severas como Marie Lumière, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto, ou impenetráveis como Vicência de Guzmán. 35 Nota da Médium. Personagens de uma narração incluída nos apontamentos concedidos pelo verdadeiro autor destas páginas no decurso de 20 anos de experiências mediúnicas, mas a qual o seu compilador houve por bem omitir no presente volume, reservando-a para novo ensaio literário em moldes espíritas. Fim da nota. Impenetráveis como Vicência de Guzmán, jovem religiosa da antiga Ordem de São Francisco, irmã do nosso antigo benfeitor, Conde Ramiro de Guzmán, a qual igualmente passamos a bem-querer, tão logo soubemos dos elos imarecíveis que a ligavam àquele dedicado servidor da seção das relações com a terra. Absortos, consentíamos que a imaginação se desdobrasse arrastada pelas sugestões, deixando palpitar em nossa mente múltiplas impressões, quando, de mansinho, alguém tocou em meu ombro, produzindo em minha sensibilidade a suave emoção de uma carícia infantil que me despertasse de prolongado torpor. Voltei-me, bem assim meus companheiros mais afins, reduzidos agora a João e Belarmino, visto que os demais se haviam internado no recolhimento. 2 damas achavam-se ao nosso lado, convidando-nos para uma reunião de honra para a qual fora convocada a pequena falange chegada no dia anterior.
Diziam as damas que, então, seríamos apresentados aos nossos novos mentores, aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues como a veros guardiães que por nós zelariam paternalmente, até findar o curso de experiências renovadoras que urgia levássemos a efeito em próxima encarnação nos planos terrestres. A primeira dessas damas, justamente a que me tocara, era uma menina loira e mimosa, que andaria pelas 15 primaveras, portadora de gracilidade irresistível. Trajava-se, porém, curiosamente, não nos furtando, nenhum de nós outros, a impertinente reparo. Túnica branca atada à cinta, manto azul trespassado ao antigo uso grego e pequena grinalda de rosas minúsculas, ornamentando-lhe a fronte ebúrnea. Dir-se-ia um anjo a quem faltassem as asas. No primeiro instante, supus-me vítima de novo gênero de alucinação, que, passado do Vale dos Réprobos para a Cidade da Esperança, teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável e o belo. A menina trazia o poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjás Frazão, decassílabo que a teria implicado em círculo familiar aristocrata, na derradeira etapa terrena sofrida em terras de Portugal. Mais alguns dias passados, não sofreando o desejo de me elucidar acerca dos seus interessantes trajes, via-a entristecer-se à minha indiscrição, enquanto lhe ouvia a resposta à interrogativa por mim feita. Sepultaram-me assim, ou melhor, assim vestiram o meu fardo carnal quando o abandonei pela última vez na terra. Tão grata foi ao meu coração a volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a um ser muito querido para mim, que retive na mente a recordação da última toilette terrena. A segunda, alta, também loira, deveria ter deixado a vestidura corporal não longe dos 50 anos, conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, estendeu-me a destra muito gentilmente, apresentando-se de modo assaz cativante para nós. Tenho certeza que já ouvistes falar de mim. Sou Doris Mary Steele da Costa, e venho de uma existência terrena que muito gratamente servi de mãe ao meu pobre Joel, vosso amigo do departamento hospitalar. Confessamo-nos encantados, não dispondo de frases bastante expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente, oscolamos a mão que tão democraticamente nos era estendida, mas sinceramente o fizemos, sem a afetação a que nos habituáramos desde muito. À hora aprazada, fomos introduzidos na sala de assembleias, situada na sede central do novo departamento, por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras pertencentes a variados planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídios de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito às de Portugal. Presidia a magna reunião o guardião-chefe do burgo, irmão Sóstenes. Iniciando-a, exortou-nos à homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos, todavia, por sincero respeito. À sua direita postava-se um ancião, cujas barbas níveas, descendo até a cintura, para terminarem em sentido agudo, imprimiam tal aspecto de venerabilidade à sua personalidade que, emocionados, julgamo-nos em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratam, ou de um faquir indiano experimentado em virtudes e ciências através das mais austeras disciplinas. À esquerda, outro iniciado despertou-nos a atenção, com seu perfil hindu-clássico, o que infundiu em nosso espírito singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, a nova personagem apresentava, porém, menos idade, refletindo antes a maturidade, com a pujança do seu equilíbrio racional, estampada no vigor das feições, que nos deixava observar com nitidez.
Mais além, uma jovem quase adolescente despertou-nos maior atração, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre, e não o local reservado aos adjuntos. Formosíssimo de semblante, de uma feitura por assim dizer angelical, seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se antes de uma aparição de que os livros orientais eram férteis em mencionar, não fora a realidade insofismável de tudo quanto nos cercava. Ladeava Sóstenes à direita, ombreando com o ancião. A um sinal de irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes. Nossos nomes, registrados no volumoso livro de matrícula, no qual os assináramos à chegada, ressoavam um a um, proferidos pela voz possante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava a reunião. E ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, quais colegiais bisonhos, enquanto a repercussão fazia repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os através das alamedas distantes, dos parques da cidade que se estendia entre flores e pavilhões grandiosos, para os perpetuarem, quem sabe, ecoando-os pelo infinito e pela eternidade. Todos presentes, levantou-se o diretor para o discurso de honra. Iniciais neste momento fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual, que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis, aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador. Porquanto, a mesma lei por ele estabelecida, que infringistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm-se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas, particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se antepor em rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo que, como criaturas de Deus, deveis forçosamente atingir. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis, todavia, os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los, quando os descobríeis exornando o caráter do próximo. Deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não fora o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estaríeis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem.
No entanto, o suicídio, que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas, oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não, jamais, o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. E advirto-vos, meus caros amigos, que, na luta a empreenderes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos como a Deus. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios. Mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação, que devereis abraçar uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Seguiu-se pausa breve, que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os 3 companheiros que o ladeavam, o orador continuou, prendendo porventura ainda mais a nossa atenção. Aqui tendes os vossos educadores. São como anjos tutelares que sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, amparando-vos na espinhosa jornada. Acompanhar-vos-ão a partir deste momento em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando, já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo então como que passaportes para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. As credenciais dos mestres a quem, neste momento, sois entregues em nome do Pastor Celeste, estendem-se em virtudes e méritos a um passado remoto, muitas vezes comprovado nos testemunhos santificantes. À minha direita, eis Epaminondas de Vigo, o qual, em escala ascensional brilhante, vem desde o antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média na Espanha, servindo a verdade e exalçando o nome de Deus, sem que seus triunfos se arrefecessem nos planos da espiritualidade até o momento presente. Nos tempos apostólicos, onde como discípulo de Simão Pedro glorificou o Mestre Divino, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Domício Nero. 36. Nota: Nero, 37 d.C. a 68 d.C. Foi imperador romano, famoso por sua tirania e extravagância, implacável perseguidor dos cristãos, famoso por ter ordenado a execução da própria mãe. Fim da nota. Na Espanha, sob o império das trevas que circundavam as leis impostas pelo chamado Santo Ofício, brilhou como estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos, como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino, empunhando fachos de ciências sublimadas no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado. Ciências que foram buscar, desde muito, em peregrinações devotadas, aos arcanos sagrados da velha Índia, sábia e protetora, na terra de verdades imortais. Mas justamente porque brilhara em meio de trevas, sacrificaram-no novamente, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras esfaimadas, mas queimando-o em fogueira pública, onde ainda uma vez provou ele seu imarecível devotamento ao Senhor Jesus de Nazaré. À esquerda tendes Souria Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates, quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo, até então arredado dos conhecimentos sublimes, mantidos que eram estes em segredo e apenas para conhecimento e uso de sábios e doutos.
Como eminente precursor do grande mestre, ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes, e à sombra benfazeja dos cavalheiros frondosos ou sob a amenidade poética dos plátanos, fazia-os sorver ensinos cheios de divina magnificência, transportando-os de felicidade na elevação dos pensamentos para o Deus sempiterno, Criador de todas as coisas, aquele Deus desconhecido cuja imagem não constava na coleção dos altares de pedra da antiga Hélade. Mais tarde, ei-lo reencarnado na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias, por seguir as pegadas luminosas do celeste pegureiro. Entrado já em idade avançada, conheceu as férreas perseguições de Jerusalém, logo após o apedrejamento de Estevão. Estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu longo martírio no fundo sinistro de antigo calabouço. Torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso, nocivo aos interesses farisaicos, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir, ignorado da sociedade, irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo Mestre excelso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Souria Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade, a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Hoje se encontra operando na região de angústias em que nos encontramos todos, materializado a ponto de ser por vós reconhecido como em sua derradeira estrutura corporal. Não será porque lhe escasseiem luzes e merecimentos para alçar locais outros, em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis ambos a princípios da iniciação cristã, que observam acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimo, devotando-se a encaminhá-los à redenção, inspirados no exemplo do Príncipe Celeste, que abandonou seu reino de glórias para dar-se em sacrifícios continuados ao bem das ovelhas da terra. E Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes: Deixai vir a minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. 37. Nota: Mateus, capítulo 19, versículo 14. Fim da nota. Aníbal, que vos ministrará ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamentos de idealista, entusiasta e ardoroso desde a infância longínqua passada então no Oriente. Assevera ele que, quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Que era por isso que, falando, conseguia o grande enviado conter, em serenidade inalterável, multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou à sua doutrina para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o Mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas, porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente
da doutrina redentora com que honrara o mundo. Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações imarecíveis do divino pegureiro, e que nunca mais se apagaram das suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouvira do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. E uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio, por amor do enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva, na célebre ornamentação dos jardins de Nero, aos 37 anos. Mas entre a tortura do fogo resinoso, porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele, que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente às margens do Tiberíades, o lago formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galileia, e Jesus, pregando docemente a boa nova celestial, com aqueles arrebatadores quadros que, na hora suprema, se mostravam ainda mais belos e fascinantes à sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçorosa repetia, como o ósculo da extrema unção, que lhe abençoasse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. 38. Nota, Mateus capítulo 25, versículo 34. Enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova o ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos que tudo ignorais acerca dela. E o fará como aprendeu do Mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, hão sido necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ele o conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer, jamais esqueceu os dias gloriosos das peregrinações messiânicas, o momento sempiterno em seu espírito em que sentiu a destra do celeste mensageiro, pousando sobre sua frágil cabeça de menino para o convite inesquecível. Deixai vir a mim os pequeninos. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas. Viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos de virtudes que não mais se esmaeceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta. Seduzia-o vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do Mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu, por isso, novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e à educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas voltadas para o culto do dever e da família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna feição de adolescente gentil, pois, como vedes, dir-se-ia ainda ser o menino acariciado pelo mestre Nazareno na Judéia
há quase 2000 anos. Até que um dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Por meio de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. E aqui o tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração com que o prende a bondade imarecível do Mestre excelso. A ele eu vos confio. Intensa comoção atingia nossas almas, extraindo do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos fora singularmente apresentada. A verdade era que, até então, ele nos aparecia às cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Nossos três mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele, conheceram-no, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia de sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Muitos internos presentes haviam baixado a fronte. Outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como orvalhando suas almas num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou, orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porquanto alguns minutos desperdiçados no labor abençoado do progresso poderão carrear para o futuro dissabores dificultosamente irreparáveis, iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a vós outros. Sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de 10 individualidades, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para as reuniões recreativas, podereis avistar-vos e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazeis ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas para tanto conseguirdes, será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhe as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do vero estado de espiritualidade. Por isso, será prudente, enquanto não progredires bastante, o isolamento,
Bom conselheiro que vos levará ao esquecimento de que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos em seguida de que, agora, vós vos deveis buscar de preferência com um amor espiritual, com o sentimento fraterno e merecível, com a inclinação divina, apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que animaram na terra corpos femininos são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. Escolhidas em nosso corpo de vigilantes, serão como preceptoras, que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado até agora apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão e, assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os olvideis por uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual com vossos mestres prepostos de Jesus. Junto de vós, aqui desempenharão elas como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como vedes, toda a ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos, para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. Em um salão que precedia a sala de assembleias, encontramos as damas da vigilância, nobre corporação de legionárias que exercitavam um aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na terra, e o faziam junto de nós, seus irmãos sofredores, carentes de elucidações e consolos. Esperavam pelos seus protegidos a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o hospital por mim, Belarmino de Queiroz e Souza e João de Azevedo, que se vira enriquecido àquela mesma hora por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros, recebeu como futuros bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saíamos, isto é, Doris Mary e Rita de Cássia. Encantados com o acontecimento, pois irresistível simpatia já para elas impelia nossos espíritos, foi comovidamente que confessamos a satisfação que nos avassalava ao lhes oscularmos a destra que bondosamente nos fora estendida. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa avenida acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam um traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante, e ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não nos ser estranho o aparelhamento. Já o víramos por mais de uma vez nos serviços hospitalares. Contudo, esse agora dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos tão profunda insignificância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro onde o primeiro pormenor a nos despertar atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré
escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. 39. Nota: Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Fim da nota. Eis, porém, que o tilintar macio de uma campainha despertou nossa atenção. O mestre apareceu. Era o jovem Aníbal de Silas, a quem fôramos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de 2 adjuntos, Pedro e Salústio, 2 adolescentes como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos de minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração. E revi-me pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar, pela primeira vez, o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram à cadeira, na qual já Aníbal se sentara, fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam um como o diadema, que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre para a elucidação de Agenor Penhalva. O silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós. Sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentavam-se em coxins dispostos em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salústio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Dir-se-ia que ósculos maternais rociassem nossas almas caliginosas. Surtos de esperança segredaram misteriosamente em nossos corações obliterados pelo longo desespero, e suspiros se distenderam, aliviando opressões abomináveis. Ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como um hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos, alijando do ambiente quaisquer resquícios de preocupações subalternas que ainda permanecessem pela atmosfera. Instintivamente, nos vimos presa de profundo e singular respeito, que atingia mesmo as impressões do temor. Arrepios ignotos perpassavam por nossa fibratura psíquica, aquecendo-a docemente, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas requeimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Evidente era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas pelos sons daquele hino mirífico, que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente, num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades. Em meio de silêncio tumular, em que não nos distraíamos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam, a voz de Aníbal, grave e carinhosa a um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo por meio das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas, no fulgor da inteligência, penetraram o íntimo dos nossos corações. Tal se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos, no intuito de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante eram tochas vivas que alumiavam nossas almas temerosas e combalidas uma a uma, e baixamos as míseras frontes, amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitava os refolhos da alma. Bondoso, prosseguiu como num prelúdio harmonioso.
A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. É no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que por isso dificuldades de expansões vos entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável, é querer iniciar a tentativa, é vos arrojardes, vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como haveis de neles penetrar a fim de vos edificardes? E Aníbal orou, então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos das forças renovadoras. À proporção que orava, porém, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, a todos envolvia em um como ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, em surdina, as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia. E dulcíssimas impressões lenificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 iniciados que o acompanhavam. Pedro e Salústio colocaram-lhe na fronte o diadema de luz, ligando-o à tela espelhenta pelos fios argênteos que conhecemos. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Logo após, iniciou o catedrático a explanação da sua importante aula. Pela magnitude do que se passou, então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos conseguiremos apresentar ao leitor. Fim do capítulo.